Oi, tudo bem, pessoal? Estamos mais uma vez aqui com a palavra que liberta, querendo trazer uma palavra de transformação de vida para vocês. Meu cabelinho tá todo arrepiado porque eu acabei de lavar o cabelo. Quando eu lavo o cabelo, ele fica assim. Acho que ele fica tão feliz que ele acaba espetando todinho para cima. Mas amém. Vamos para o que interessa, né? O que interessa é a palavra que vai libertar você, vai libertar de tudo aquilo que necessita para que ela seja guardada dentro do seu coração. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre a palavra do Senhor que tem que estar guardada, escondida no nosso coração. Você já pensou, você já imaginou o que poderia acontecer se amanhã a gente acordasse e todas as Bíblias tivessem sido queimadas ou todas as Bíblias desaparecessem quando você abrisse ela, tivesse só páginas em branco? Já pensou nisso? Muitas das vezes a gente não colocamos isso na nossa mente, achamos que isso não poderia acontecer. Mas já pensou se isso acontecesse? Quais seriam as palavras da Bíblia que estariam guardadas dentro do seu coração? Qual mensagem estariam guardadas para te fortalecer e te manter de pé e firme, sem pecar, até o dia do noivo vir buscar a tua igreja? Você já pensou nisso? Muitas das vezes não pensamos nisso porque temos às vezes acesso a tantas Bíblias de tantas maneiras, com tanta facilidade, que muitas das vezes não valorizamos aquilo que muitos e muitas pessoas em outros estados valorizam. Tem estados da África que somente o pastor tem a Bíblia. A congregação não tem a Bíblia porque a Bíblia é um valor tão alto, o valor de um salário de um mês. Então, eles valorizam tanto a Bíblia que quando vai missionários de fora levar Bíblias para darem para eles choram de alegria de ter o prazer de poder levar a palavra do Senhor para a casa deles. E muitas das vezes nós temos e não valorizamos isso. Então, hoje eu vou ler para você Salmo 119, 11, que diz assim: A tua palavra tenho eu escondido no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aqui o salmista Davi coloca: Senhor, tenho a tua palavra guardada no meu coração, para que eu não peque contra ti. Todos de nós aqui, muitos talvez não sabem, que Davi era o único que tinha o coração segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele guardava a palavra do Senhor no seu coração. Davi foi um homem que caiu, um homem que pecou. Mas pela palavra de Deus estar guardada tão firmemente no coração dele, ele também tinha humilde, ele era humilde de se derramar diante do Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados e clamando pela tua presença. Davi fala no livro de Salmos: Senhor, pode tirar tudo de mim, mas não me aparta de mim na tua presença. Porque ele sabia que ele, sem a presença do Senhor, ele não seria nada, ele não conseguiria ser guiado para ele ser o rei que ele foi. Davi só foi o rei que ele foi, só teve as vitórias que ele teve, porque ele guardou a palavra do Senhor no coração dele. E quando eu trouxe essa palavra para vocês, porque hoje em dia, no meio de tantos vídeos, né? De tantas facilidades que a gente temos para ver tantos vídeos, tantas notícias ruins na TV, ter acesso a tantas coisas que muitas das vezes ficamos com o coração cheio de mágoa, rancor, né? Por tantas injustiças que nós víamos no mundo, às vezes nosso coração vai se esfriando e vai ficando endurecido. Mas se eu e você guardar esta palavra no nosso coração, a gente vamos ter menos possibilidade de pecar e de esfriar. Porque na palavra do Senhor diz que muitos se esfriariam. E eu creio que é por isso, irmãos, que muitos se esfriariam, porque não vão estar mais com a palavra do Senhor guardada no seu coração. E isso vai trazendo um esfriamento, vai trazendo uma falta de amor, e o coração vai se endurecendo e com muita injustiça. E se a gente guardar essa palavra no nosso coração, cada dia mais nós seremos mais perto do Senhor. Aqui mesmo em 1 Reis 11:4 diz assim: E porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres que lhe perverteram o coração,
para seguir outros deuses. O seu coração não era perfeito para com Deus, como o coração do seu pai Davi. Para você ver. Aqui mesmo o Senhor diz, né, que com o tempo Salomão teve outras mulheres de outras nações e deixou que os ídolos e a idolatria deles entrassem no seu coração. E ele acabou se perdendo no meio do caminho, porque de vez dele deixar que a palavra do Senhor e todo o ensinamento que o seu pai trouxe ficar no seu coração, ele se abriu a outros deuses, a outras idolatrias, a outras coisas. E ele se perdeu. Então, aqui mesmo da palavra do Senhor fala que quando a gente não permanece com essa palavra no nosso coração, a gente acaba se perdendo no meio do caminho. E quando a gente menos espera, a gente já se deu à idolatria, a gente já caiu, né? Então, aqui na palavra também fala que Salomão, quando ele está ali na varanda do seu reino, ele olha e fala: Senhor, de todas as coisas que eu já tive, todos os desejos que eu quis, o Senhor me deu, mas isso de nada adiantou. De nada adiantou, porque o mais importante que eu necessito é da tua presença, é da sua salvação. E de todas essas palavras, irmãos, que eu vejo diante da Bíblia, uma que eu acho muito, mas muito importante para deixar para vocês hoje, é aqui no versículo que fala sobre os frutos do Espírito. Se há uma palavra que eu e você devemos guardar no nosso coração, é Gálatas 5:22, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Nada vai vir sobre você. Nada vai vir te acusar. Por quê? Porque você está andando com os frutos do Espírito Santo. Então, que você possa guardar essa palavra de Gálatas 5:22 no seu coração. Quando vir algo para você vir trazer ira, ódio, rancor, para que você peque contra o Senhor, você lembra que você tem que ter esses frutos. Você tem que ter amor ao próximo. Você tem que ter o gozo da alegria de servir ao Senhor. Você tem que ter paz, porque nós falamos a paz do Senhor. Então, dá paz àquele que tem paz para dar. Então, eu e você temos que ter essa paz no nosso coração. Nós temos que ter a bondade, nós temos que ter fé, que a fé é o firme fundamento daquilo que ainda não vimos, mas pela fé veremos, em nome de Jesus. Como que um cristão vive sem fé, gente? Sem amor, sem paz. Então, muito mais do que dons é frutos. Porque dons, você pode ter um dom ou outro, mas você nunca talvez vai ter os 9 dons. Mas os frutos do Espírito, todos esses podemos ter. Todos esses temos que ter, eu e você como cristão. Os frutos do Espírito Santo. Temos que ter paciência, temos que ter mansidão, temos que ter temperança. É difícil? Não, é difícil. Não é fácil num tudo que nós passamos hoje em dia ter paciência, ter mansidão. Mas se a gente guardar essa palavra no nosso coração, quando vir algo que a gente trazer ira, ódio ou braveza para a gente falar alguma palavra torpe, respire, pense 2, 3 vezes, lembra da palavra dos frutos do Espírito, fala não, eu sirvo um Deus que me ama, eu sirvo um Deus que a graça dele está sobre mim. Então, que essa graça que está sobre mim traga sobre mim os dons, os frutos, né? Frutos, o fruto do Espírito. É um só fruto com todas essas benignidades, todas essas maravilhas que tem aqui. É como um cacho de uva. Se você fosse um cacho de uva e tem que ter todos esses frutinhos ali grudados nela. Se você não se manter saudável, se você não se manter firme nesta palavra, se um frutinho só se estragar,
todo o resto das uvas se estragarão, se apodrecerão. Então, quem mantém o fruto do Espírito Santo saudável, ativo, é eu e você. É eu e você que temos a responsabilidade de ter os frutos do Espírito Santo dentro de nós, saudáveis e ativos, porque o Senhor já lançou o Espírito Santo dentro de nós. Agora, quem tem que manter os frutos do Espírito em nós somos eu e você. Nós temos que, a oração, a palavra do Senhor é como regar-se nós como uma árvore, para que esse fruto cresça e permaneça. Amém? Então, irmãos, de todas as palavras que tem aqui na palavra do Senhor, essa é uma palavra que nós temos que manter guardada em nosso coração. A partir de hoje, todas as vezes que você lembrar dessa palavra, lembre de Gálatas 5:22, porque é uma palavra que ela com certeza vai ajudar muito a gente não pecar contra Deus. Como Davi disse, né? Se eu manter a palavra guardada no seu coração. Não só Gálatas, mas toda a Bíblia nós temos que manter guardada no nosso coração. Como eu disse no começo, você não sabe se o dia da manhã você terá esta palavra para poder manter no seu coração ardemente, seguindo o caminho do Senhor. Porque é ela que faz a gente seguir o Senhor dias após dia, né? Mas se a gente ter a palavra do Senhor junto com essa indicação que o Espírito Santo deixa do fruto do Espírito, com certeza conseguiremos chegar até o fim. Porque se no dia da manhã você não ter mais a Bíblia como seu guia, mas se você ter na sua mente que você é alguém que tem que ter o fruto do Espírito, com certeza você vai conseguir ser guiado e chegar até o fim. Porque muitos por aí hoje vê um cristão, né, como, tem um status, então ele é um cristão, ele é fiel. Ele tem muitos seguidores, então ele é um cristão, ele é fiel. Ele tem os dons de língua, o dom de cura, o dom de interpretação. Então esse é um cristão firme e fiel. Não. Não é por esse tipo de coisas que a gente pode identificar um cristão fiel ao Senhor, e sim pelos frutos do Espírito. Por esse fruto que você consegue distinguir quem é que serve realmente ao Senhor ou não. Porque é nessa hora que a gente vê se você tem o fruto. Olha, aquela pessoa ali, ó, é uma pessoa que traz paz, é uma pessoa que ama, é uma pessoa que traz luz, é uma pessoa que tem fé. Mesmo diante de tantas lutas e provas, ela ainda está de pé porque ela tem fé. Então é assim que a gente consegue distinguir o verdadeiro cristão. E assim a gente vai conseguir carregar nossa coroa e chegar até o fim. Amém, amados? Então que você aprenda a guardar a palavra do Senhor no seu coração, porque com todas essas atitudes você vai conseguir chegar até o fim. Porque na palavra do Senhor diz que a gente tenha cuidado para que a gente não caia no meio do caminho. E se a gente se permanecer saudável, a gente não vamos cair, tá bom? Então guarda a palavra do Senhor no seu coração. Guarda toda a Bíblia no seu coração, medite nela dia e noite. E você vai ver a diferença, você vai pecar menos contra o Senhor, você vai se achegar mais nele. O Espírito Santo vai falar com você e você vai conseguir ouvir ele audível, audível, é assim, né? Por quê? Porque você vai ter o fruto do Espírito. Quando você fazer uma atitude que você fazia antes, se você não fizer mais, quando você lembrar que você tem que ter o fruto do Espírito, aí o Espírito Santo vai falar com você e você vai conseguir ser mais audível, porque você fez algo que alegrou o Senhor. Você fez algo que alegrou o Espírito Santo. Porque tem muitas atitudes que eu e você faz que entristece o Espírito Santo. Porque ele é uma pessoa e ele também se entristece. Então, se você quer manter o Espírito Santo saudável, alegre e audível, use o fruto do Espírito e guarde a palavra do Senhor trancada no seu coração, para que outras coisas não venham sujar o seu coração, infectar o seu coração e fazer você uma pessoa fria, amargurada, entendeu? Revoltada,
Então, que a palavra do Senhor seja guardada no meu e seu coração no dia de hoje. Em nome de Jesus, eu creio que muitos vão ver a diferença que há em você. Fico com essa palavra e compartilho.